Governo Lula acaba de suspender leilão de importação de arroz. Agora, adivinha por quê? Não é surpresa para ninguém. Denúncia de suposta corrupção. Mas justamente no governo do PT, isso nunca aconteceu, não é verdade? Esse caso é gravíssimo e é mais um elemento para o derretimento da popularidade de Lula, que pode levar até mesmo, numa junção de fatores, à queda do governo. Além disso, no episódio de hoje vamos falar de Estados Unidos, porque país sério é outra coisa. Filho do presidente Joe Biden acaba de ser condenado e pode pegar 25 anos de prisão. Para você entender o porquê e tudo que está acontecendo na geopolítica internacional e principalmente neste caso de suposta corrupção aqui no Brasil, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. E a surpresa desse caso é quanto? Quantos por cento? Zero, né? Quem não imaginava que a volta de Lula e do PT iria gerar aí acusações suspeitas de corrupção? Aliás, como diria o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a volta do Lula e do PT, na verdade, é ele voltando à cena do crime. Então vamos lá para você entender tudo o que está acontecendo. Você está sabendo aí que o governo Lula teve a brilhante ideia de importar arroz dos parceiros do Mercosul e também de outros países da América do Sul que não estão no bloco. E tudo isso por quê? Devido à tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente devastadora, uma vez que o Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de arroz aqui no Brasil. O problema é que essa decisão do governo é meramente populista. Ele só quer aparecer, mas até para aparecer o governo petista se dá mal, porque denúncias de corrupção estão aparecendo e eu vou te contar tudo agora. É só você se ligar na primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Metrópolis, que diz assim na sua manchete: governo Lula anula leilão que comprou 263 mil toneladas de arroz. Rapaz, quase que tem um trava-língua aqui, né? Governo Lula anula. Tenta falar isso aí rápido. Trava-língua, hein? Mas vamos lá. Letrinhas pequenas para você entender. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, informou nessa terça-feira, dia 11/6, que o governo Lula, do PT, decidiu anular o leilão público responsável por comprar 263 mil toneladas de arroz após suspeitas de irregularidades. Suspeitas de irregularidades. A decisão foi tomada após empresas arrematadoras do leilão apresentarem fragilidades para realizar a importação do alimento. Fragilidade? Mas que texto ameno. Será que o problema é exatamente esse? Simplesmente existem fragilidades? A gente vai discutir isso aí já já. Antes, eu quero te mostrar o seguinte: essa importação de arroz, ela é importante, ela é necessária para manter o preço do arroz estabilizado aqui no Brasil? Porque pensa comigo, o capitalismo funciona de qual forma? Lei da oferta e da demanda. Se o Rio Grande do Sul produz cerca de 70% do arroz aqui do Brasil, então vai faltar arroz na prateleira do mercado, logo o preço vai subir porque a demanda continua alta e vai ter menos oferta. Será que é isso? Se liga nessas duas manchetes que eu trouxe para você entender a realidade. Primeiro, CNN Brasil. Agro do Rio Grande do Sul diz que importação de arroz não era necessário e critica a decisão do governo. Claro, o Lula só está querendo aparecer, sendo populista, e eu te explico por quê. De fato, as enchentes do Rio Grande do Sul afetaram a produção, né, as áreas de plantio de arroz lá no Rio Grande do Sul. Só que tem um detalhe: a colheita do arroz já foi feita. A maior parte, mais de 80% de todo o arroz plantado no Rio Grande do Sul já foi colhido. A questão então não vai ser falta de arroz, não vai faltar arroz no mercado, dizem os especialistas, o IBGE e os próprios produtores. A questão do preço, do aumento do preço do arroz, não tem a ver neste momento com a questão do Rio Grande do Sul. Tem a ver com a inflação que existe no Brasil. Por quê? Porque o governo Lula prometeu para todo o povo brasileiro, para você, para mim, para todo mundo, picanha. Mas está oferecendo o quê?
abóbora. E aí, o que ele quer fazer? Ele quer aparecer. Ele pensou assim, opa, eu tenho aí agora uma boa desculpa para eu poder baixar o preço do arroz com a interferência do governo. E quando o governo faz isso, controle de preço, ele acaba com o mercado. Porque ao invés dele fazer o óbvio, já que ele queria ajudar, o que ele poderia ter feito? Subsidiar a produção de arroz nacional, ou seja, um incentivo do Estado, financiamento, dinheiro para o agro brasileiro e principalmente do Rio Grande do Sul, para que o Rio Grande do Sul não tivesse ainda mais prejuízos, ajudando, por exemplo, no escoamento dessa produção que já foi colhida. Mas não, ele tomou a decisão mais populista de todas, que é contra a nação, contra a economia do país. Simplesmente, ele está comprando arroz de outros países, mesmo tendo a produção local neste momento, pelo menos para esse ano e início do ano que vem, garantida. E aí você vai pensar, pô, Tobias, mas por que o Lula está fazendo isso? Porque ele quer aparecer. Lula é populista, Papai Lula quer mostrar que o preço do arroz abaixou no governo dele. E sabe quanto vai custar o arroz? R$4. E aí você deve estar pensando, ué, Tobias, mas isso não é bom para a economia, principalmente para a população mais pobre? Não, não é bom coisa nenhuma. Sabe por quê? Primeiro, olha só a última reportagem aqui, O Globo. Arroz importado pela Conab terá logomarca do governo e preço tabelado. Você está entendendo a jogada de marketing populista? O que o Lula quer é tirar foto. Não, talvez ele não queira tirar foto. Talvez seja a Janja que queira tirar foto no supermercado bem popular, com o preço do arroz tabelado a R$4, porque esse arroz foi comprado com o dinheiro do contribuinte, do povo brasileiro. Eu e você. E aí ele vai falar, olha, no meu governo eu consegui abaixar o preço do arroz artificialmente. Só que esse arroz sequer vai chegar para todos os brasileiros, porque já foi determinado que ele só será distribuído em algumas unidades da federação e em mercados pequenos. E eu te digo o que vai acontecer. Vão acontecer coisas muito ruins. Primeiro, o desestímulo à produção de arroz para a próxima safra. Porque se o preço cai, qual é o incentivo que o agricultor, que o agronegócio brasileiro, principalmente do Rio Grande do Sul, que nesse momento está afetado pelas enchentes, vai ter de continuar produzindo se o preço despencou? Outra coisa, o que vai acontecer é que, por exemplo, camelôs vão comprar esse arroz a R$4, vão estocar em casa e depois de uns dias vão vender esse arroz mais caro. Não vai resolver o problema, além de prejudicar a produção nacional, em especial do Rio Grande do Sul. Ou seja, é o Lula querendo aparecer, lacrar e prejudicando o Rio Grande do Sul. Mas afinal, o Rio Grande do Sul é uma população que não votou nele, né? São os brancos malvadões. Então, para que ajudar a população do Rio Grande do Sul, os produtores que pagam impostos, geram empregos e sustentam o Estado e, em boa medida, o Brasil? Não faz sentido. Concorda comigo? Quero saber sua opinião. Mas aí talvez você esteja pensando, beleza, Tobias, mas até aqui não tem nada de corrupção. Qual foi o problema? Não tem, não? A manchete, a primeira manchete que você está vendo aqui do lado, fala de simplesmente suspender o pregão porque existiam fragilidades. Será que são apenas fragilidades mesmo? Se liga agora nessa outra reportagem, Poder 360. Secretário entrega cargo após polêmica em leilão de arroz. Ué, peraí. Secretário entregou o cargo só porque existiam fragilidades? Será que é isso mesmo? Se liga aí, ó. Gayer foi responsável por indicar o diretor da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Tiago dos Santos, responsável pela realização do leilão. Então, peraí. Um secretário do Ministério da Agricultura, que, aliás, chegou até mesmo ser cotado para ser o próprio ministro, indicou lá o diretor da Conab. Até aqui, nenhum problema. A Conab comandou o leilão. Até aqui, tudo certo. Concorda comigo? Segue aqui. E segundo divulgou a mídia especializada, seu filho, Marcelo Gayer, é sócio de Robson Almeida de França, dono da Foco Corretora de Grãos, uma das principais corretoras do certame. Ou seja, peraí. O secretário do Ministério da Agricultura, que indicou o diretor da Conab, simplesmente tem ligações familiares com alguém que vai arrematar, que vai participar do leilão e vai lucrar com isso?
Ah, agora eu entendi. Ou seja, o PT e simplesmente todo mundo aí que está no governo, boa parte, melhor dizendo, tá? Uma parte das pessoas que estão no governo, hoje estão fazendo um esquema, um suposto esquema, que é até amador. Porque antigamente a situação era muito mais sofisticada. Antigamente tinha Odebrecht, antigamente tinha OAS, tinha até todo um departamento dentro dessas construtoras para fazer desvio de dinheiro, de obra, para pagar palestra, para fazer um monte de coisa. Tinha sítio, tinha triplex, a coisa era sofisticada. A Lava Jato demorou para pegar todo mundo. Agora são fragilidades. Mas espera, Tobias, ainda são fragilidades. Tá muito frágil essa denúncia. Tá muito frágil? Então se liga nessa manchete aqui. A Gazeta da Bahia. Vergonha nacional. Pequena loja de queijo do Amapá vence o leilão de arroz no valor de 736 milhões de reais. Ou seja, uma loja do Amapá venceu parte do leilão, vai levar ou levaria 736 milhões e é justamente essa loja que vai fornecer o arroz para o governo Lula. Arroz que vai vir embalado com a marca do governo. Até onde eu sei, se vier embalado com marca do governo Lula, isso aí não é simplesmente fazer uso do dinheiro público para fazer campanha e beneficiar o seu grupo político e a si mesmo? Isso aí não deveria ser considerado algo ilegal? Mas, pois bem, agora você vai ver o seguinte, qual é essa empresa do Amapá, que é uma casa de queijos, que simplesmente estaria aí vencendo o leilão? Olha só que casa de queijos maravilhosa, olha que grande empresa. Gente, é um mercadinho, é uma mercearia. Será que essa empresa aqui tem capacidade de fazer a importação de tantas toneladas de arroz? Isso aí não tá te cheirando nada esquisito, não? Uma casa de queijos no Amapá? Como eu disse, já foi muito mais sofisticado o esquema dessa galera. Ou talvez o vice-presidente da República estivesse certo. É mais uma vez o Lula e o PT voltando à cena do crime. Bom, por enquanto, tudo isso que você está vendo são suspeitas. Suspeitas no qual esse leilão poderia ser manipulado, no qual os participantes teriam aí envolvimento com familiares de membros do governo. Por enquanto é tudo suspeita, mas já suscita no próprio Congresso Nacional uma CPI do arroz, o arrozal do PT. Só que é o seguinte, a popularidade do Lula cai a cada dia. Lula perde sustentabilidade tanto na população quanto no Congresso Nacional. Olha a tempestade perfeita se somando ou se juntando. Você quer ver tudo isso desgringolar de vez e um processo de impeachment de fato avançar? Basta a economia continuar piorando. Lembrando que já já nós vamos ter eleição mais uma vez para a Câmara dos Deputados. E o Lira não vai poder concorrer porque ele já foi reeleito. E aí, quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados? Enfim, assunto, pontos a serem observados. Eu vou estar aqui para trazer tudo para você, mas agora eu quero saber sua opinião. O que você acha dessa situação do governo Lula com o seu arrozal? É só coincidência? São só fragilidades? Ou para você tem alguma coisa muito mal explicada aí? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários, porque a sua opinião é importante demais aqui para o canal. Mudando completamente de assunto, vamos falar de Estados Unidos, porque é o seguinte, meu amigo, país sério é outra coisa. Olha se a moda pega, hein? Filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele foi condenado, já foi condenado nos Estados Unidos. E o seguinte, a pena ainda não foi estipulada, mas ele pode pegar 25 anos de prisão. Ele já tem mais de 50 anos. Se ele pegar 25 anos de prisão nos Estados Unidos, você já imagina, né? Basicamente, ele vai passar o resto da sua vida preso, porque lá, meu amigo, esse negócio lá é sério, o país lá é muito sério. Vou te explicar já tudo o que aconteceu, o porquê dele ter sido condenado. Agora, rapidinho, faz uma reflexão comigo. Estados Unidos é realmente um país muito sério. Agora, imagina se essa moda pega, se essa moda chega aqui no Brasil. Filho de presidente, de ex-presidente, que de repente ficou rico misteriosamente, que consegue muito dinheiro vendendo, sei lá, panetones, né, e ganhar milhões de reais, que compra imóveis em dinheiro vivo, ou até mesmo aquele que tem supostamente
a sua ex-esposa. Você já imaginou se essa moda pega aqui no Brasil? Rapaz, ia ter muito filho de ex-presidente e não parar no chilindró. Mas vamos lá, vamos falar de Estados Unidos porque é país sério. BBC diz o seguinte: Hunter Biden, que é o filho do presidente americano Joe Biden, o que a condenação do filho significa para o presidente dos Estados Unidos? Meu amigo, com certeza, no mínimo, é um constrangimento gigantesco e um problema gravíssimo para a família. Isso aqui é um problema familiar acima de tudo. Mas vamos lá, letrinhas pequenas para você entender. Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi condenado ao fim de um julgamento no estado de Delaware. Tomara que a pronúncia seja essa, né? E pode enfrentar até 25 anos de prisão. O negócio é sério. Tobias, por que ele foi condenado? O que ele fez de tão errado? Meu amigo, a situação é grave de verdade. Olha só. Os promotores alegaram que Biden, de 54 anos, estamos falando do filho, tá? Mentiu sobre o uso dessas substâncias aqui, que deixa a pessoa meio, né, fora de si, em formulários obrigatórios a compra de você sabe, daquele artefato que você aperta o gatilho. Em 2018, ele se declarou inocente das acusações. Ficou difícil de entender nas letrinhas pequenas? Espera aí que eu vou te explicar tudo. A situação é a seguinte: o filho do Joe Biden, ele é um dependente. Ele precisa daquelas substâncias que mexem com a cabeça das pessoas. Você tá ligado do que eu tô falando dessa palavrinha aqui, né? Pois é, mas ele é dependente daquela que é mais pesada, que é uma pedra que você precisa colocar e acender aqui, ó, e puxar pela boca. Tá ligado? Que no Brasil, infelizmente, isso aí é muito comum. Só que lá nos Estados Unidos, você sabe que é um estado onde não existem restrições para você andar com aquele artefato que você aperta o gatilho. Contudo, olha o nível de seriedade do país. Você compra isso com bastante facilidade nos Estados Unidos, a depender, claro, do estado que você esteja. Contudo, ao comprar esse artefato que aperta o gatilho, você precisa preencher alguns formulários. E uma restrição que impede a pessoa de comprar esse artefato, mesmo nas lojas, que lá é muito comum, é você fazer o uso desse tipo de produto que eu acabei de citar para vocês. E o Hunter Biden mentiu justamente nesse formulário, dizendo que ele não precisava utilizar esse tipo de produtos. E isso nos Estados Unidos configura crime. Além desse fato, para a situação ficar mais grave, olha como é que a lei lá é pesada. Além dele ter mentido no formulário, ele também portou esse artefato sobre o efeito dessa substância. Entendeu o tamanho da gravidade? E lá, meu amigo, para cada uma dessas situações é o seguinte: 10 anos de prisão, 10 anos de prisão e 5 anos, porque são 3 acusações ao todo. Se ele for condenado à pena máxima em todos esses crimes, ele pode ficar até 25 anos na prisão. É muito tempo, principalmente se tratando do filho do presidente. Não porque ele seja o filho do presidente, mas isso abala diretamente o próprio presidente da República. Só que aí é o seguinte: 2 fatos muito importantes. Primeiro, você sabia que o Joe Biden, enquanto presidente da República, tem o poder de fazer um decreto presidencial perdoando o próprio filho? Meu amigo, olha o poder da caneta do Joe Biden. E aqui fica a questão: será que ele faria isso? É claro que ele disse que não faria, até porque ele está em campanha eleitoral. E você não tem a dúvida que Donald Trump vai explorar isso ao máximo. Até porque o Joe Biden também vai explorar o fato do próprio Donald Trump ter passado agora por uma condenação. Olha como vai ser a corrida presidencial nos Estados Unidos em novembro desse ano. Vou estar aqui para analisar tudo para você, para te explicar. A questão é: será que o Joe Biden vai de fato fazer isso? É claro que ele pode alegar que não, como eu disse, porque ele está em campanha eleitoral. Mas é o seguinte: depois que ele foi eleito, se ele for reeleito, não sei se você sabe, nos Estados Unidos existe a reeleição. Contudo, depois de reeleito, o presidente não pode mais concorrer à presidência dos Estados Unidos nunca mais. Não é igual no Brasil, onde, por exemplo, o Lula ficou 2 mandatos, saiu e depois voltou para um terceiro. Nos Estados Unidos não pode mais. Vou pegar o exemplo do Obama. O Obama já foi presidente 2 vezes, por 2 mandatos, 8 anos. Ele nunca mais pode se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Então imagina, o Biden, que já é um senhor de bastante idade, se ele for novamente eleito, o que impediria ele de dar
aprovar esse decreto aí, esse perdão para o filho dele, porque ele não vai ter que concorrer a mais nada mesmo, mas isso com certeza enfraqueceria demais a sua política, pegaria muito mal na opinião pública, porque quantas pessoas nos Estados Unidos já não devem ter sido condenadas por situações análogas a essa. Então, claro, quero saber a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Você acha que o Biden vai dar essa canetada e o perdão para o próprio filho? E com relação ao arrozal do PT, o que você tem a falar sobre isso? Quero saber a sua opinião. O seu comentário é muito importante e você sabe que eu leio todos os comentários que são colocados aqui, beleza? Agora, chegou até aqui, dá aquela força, dá aquela moral. Você gosta do canal, não gosta de ficar bem atualizado, 6 horas da manhã? Eu acho que eu sou o único canal que posta vídeo 6 horas da manhã, pelo menos desses assuntos, geopolítica nacional e internacional. Então você já acorda, toma café, vai pro trabalho e fica bem informado. Então dá essa força, dá essa moral. Clica aqui, ó, na logo do canal e ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos, a nossa grande meta. Não esquecendo, claro, o seu like e badalar o sininho das notificações. Tamo junto. Obrigado demais por ter chegado até aqui. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo top, fica com Deus. Fui.